Hoje não tá perfeito, mas a gente tem muita melhoria que já foi feita ao longo do tempo, que a gente vai ganhando conhecimento do próprio produto, do próprio avatar, da própria solução, e vai evoluindo. Então, hoje a pessoa passa por uma etapa de imersão. Essa etapa é assistida por uma pessoa da equipe, assistida no sentido de conseguiu fazer, está com dúvida e tudo mais. E são vários formulários e vários vídeos gravados para tentar fazer um diagnóstico da pessoa. Ah, Então, entendi. a gente tem ali pergunta algumas coisas que já nos vão dar conhecimento sobre quem é essa pessoa. Tá, então, meio que uma E, anamnese é feita no início, e exatamente, esse conteúdo que ela assiste é o quê? É um conteúdo para colocar todo mundo na mesma página ali? basicamente, o cara entra, a gente chama da etapa de imersão. Essa imersão tem a anamnese e tem algumas coisas iniciais que ele Uhum. faz. Por exemplo, uma das coisas que ele mais necessita é o horário de estudo, Sim, certo? certo. Então, o que a gente dá para ele é um conhecimento inicial sobre o horário de estudos. Outra coisa que ele necessita é que pai e mãe não, às vezes não apoia, não entende, às vezes não apoia porque não entende, e a gente também oferta para ele um momento ali de ambientalização com os pais. Tanto no sentido de ter uma aula gravada mostrando como é a jornada, quão difícil é a jornada, quão desafiadora, fala que é a profissão mais difícil do mundo, fala do índice de aprovação que é baixíssimo, aquela coisa toda. Pede para o menino trazer o pai, quanto também em relação ao pai, tem um momento em que a gente chama os pais para encontro que a gente chama que é o encontro de pais de calouros. E ali abre, normalmente nesse encontro a gente traz um ou dois pais de gente que já foi aprovado para fortalecer nossa autoridade da prova e tudo mais, e explica, faz um resumo daquilo que já estava na aula gravada e abre para dúvidas gerais, né? Dá mais detalhes, talvez tenham atualizações aí sobre, toda hora vai ter uma atualização sobre esse mercado, e abre para dúvidas gerais, para eles tirarem dúvidas mesmo, como é que é a jornada do filho e tudo mais. Para o menino, a gente faz essa anamnese, dessa anamnese a gente dá diagnóstico de canal sensorial de aprendizado, que é isso, né? Às vezes eu tenho um canal, basicamente são três, auditivo, visual e sinestésico. E isso determina a forma como que eu consigo aprender. E às vezes um aluno está tentando ouvir podcast, só que o canal dele não é auditivo. Então ele está perdendo tempo. Ou ao contrário, um aluno tenta fazer resumos, porque se diz muito que quem resume, quem não resume não aprende, aquela coisa toda. Só que o resumo não serve para ele, porque o canal de aprendizado dele às vezes é auditivo. Então ele aprende falando para si mesmo, ou ou é sinestésico, ele aprende fazendo. Então, não necessariamente a mesma técnica, por melhor que seja, serve para todo mundo. Então, a gente faz essa anamnese, faz esse Para diagnóstico entender inicial, qual a dá melhor forma de aprendizado dele, né? Qual o canal mais efetivo. exatamente, a gente dá essa devolutiva, mostra para ele, ó, essas são as melhores técnicas que existem. Essas técnicas são de mercado, você pode pesquisar no YouTube, no Google, que você vai achar. Só que é aquele negócio, nem tudo serve para todos. Então, para você, o seu direcionamento é estude com essas que você vai ter melhor eficiência. A gente verifica nível de ansiedade dele logo na entrada. Ó, a gente tem um público muito ansioso, é um público jovem, não consegue lidar muito bem com as emoções, e a pressão é muito grande desse mercado. A gente dá diagnóstico, e dependendo do nível de ansiedade, a gente meio que dá um encaminhamento para buscar uma terapia, verificar outras questões, até mesmo alimentação, porque às vezes tem excesso de cafeína e tudo mais. Em resumo, a gente faz essa etapa inicial com ele,
para trazer ele para a mesma página dos demais. Sim. Em paralelo a isso, ele anda com a turma geral, que a turma está recebendo conteúdo que é mais adequado a cada momento que a gente vai evoluindo ao longo do ano. Então, no início do ano, normalmente a gente se baseia muito no calendário civil por causa do Enem. Uhum. Embora a gente tenha cerca de 50 outras oportunidades, a gente tem muito aluno baseado no calendário civil do Enem, que é o calendário civil dos cursinhos e tudo mais. Então, a gente baseia os encontros ao vivo, e são praticamente toda semana, não são todas, mas acho que é 45 semanas do ano a gente está ao vivo com ele. Mais ou menos isso. Entre fevereiro e novembro, ali, praticamente toda semana a gente está encontrando com ele. E a gente traz ou a repetição daquilo que já está gravado para ele, porque é o gatilho mental do evento, né? Se eu vou explicar determinada técnica naquele momento, o aluno para assistir, porque é ao vivo, embora talvez esteja gravado. Normalmente a gente traz pequenas ou até mesmo grandes evoluções de alguma coisa que a gente vai ensinar novamente, e isso faz com que o nosso curso acabe sendo atualizado todo ano. E às vezes a gente traz novidades que não teria como ficar gravado ali. Sei lá, novidade que surgiu no SISU desse ano. Não tem como estar gravado posteriormente, que é uma coisa fresca. A gente, nesses encontros, traz uma temática, tem pauta para todo o encontro, e a estrutura, como é que funciona assim? No início do ano, a gente dá mais técnica, mas mesmo a coisa mais técnica de estudo, de ensino, de tudo que é mais técnico. Ao longo que o ano vai evoluindo, esse aluno precisa menos de técnica e mais de se manter firme na jornada. Então, a gente vai migrando do perfil técnico para o perfil emocional. Quem Entendi. vai entrando, quem entrou no meio do ano, a gente, para fazer essa equalização, a gente dá uma trilha para ele. Ou seja, além de todas essas etapas, em um dos momentos da imersão, que é o encontro de calouros, que a gente faz com toda a nova turma, a gente dá como se fosse um roteiro para se chegar ao Enem, né, ou para conseguir chegar, seguir a turma geral. Que basicamente vai variar, esse roteiro varia do momento em que ele entra no ano. Se ele entra em janeiro, ele não tem tamanha necessidade. Ele recebe uma trilha com coisas que a gente já tem gravado, para que ele consiga evoluir mais rápido. Se ele entra no meio do ano, ele tem dores diferentes, às vezes de ter uma matéria atrasada, já está desesperado, achando que já não dá mais tempo. Então, as dores acabam migrando ao longo do ano. Então, a gente fornece uma trilha. E o que é essa trilha? Um índice. Está aqui os materiais, você vai nesses e nesses. Então, a gente muda essa trilha e tem funcionado. Tem funcionado isso. E para a turma geral, né, essa evolução vai do mais técnico no início do ano para mais emocional ali no final do ano. Obviamente, a gente não perde a mão de deixar sem técnica, a gente dá instruções do que ele precisa fazer. Para controlar tempo de prova, por exemplo, numa reta final, qual é a orientação que ele vai usar ali, né, nas últimas semanas de estudar, de fazer revisão. Mas, em geral, do lado de cá, né, do nosso background, a gente sabe que a gente migra do técnico para o emocional ao longo do ano. E quando chega ali o momento pós-prova, eu acho que a gente tem dois tipos de pessoa, aquela que já estava com a gente e aquela que está chegando. E a gente faz da mesma maneira. Para aquela que estava com a gente oferece ali todo o suporte de verificar a quantidade de acertos, de verificar se aquilo é suficiente, se ele vai precisar de mais um ano, de conseguir dar instruções emocionais até mesmo para a família de como acolher o menino,
porque mesmo que o cara acerte pra cacete, ele chega arrasado da prova do segundo dia. A prova é feita para arrasar a pessoa. E, e para quem está chegando, né, o cara falou assim, tomei bomba do Enem e vou entrar. A gente segue com as mesmas etapas de imersão. Faz a anamnese, faz esses diagnósticos iniciais, dá essa instrução da trilha que o cara vai chegar, ou para que ele consiga já passar nesse próximo SISU, né, que é onde o cara coloca a nota, e tem gente que consegue, tanto que a gente tem até uma política de que se o cara entra entre o Enem e o SISU e passa no SISU, a gente devolve, atualmente está 80% do valor. A gente entende que a gente contribuiu um pouco para ele, né, por assim dizer, ele teria muito mais a aproveitar. Até hoje, teve uma meia dúzia que aconteceu isso. Em geral, é o cara que entra, que ele precisa de mais um ano de jornada, já começa de forma antecipada e consegue ter mais resultado. Então, de uma forma muito resumida, talvez, essa é a jornada. E ao longo dessa jornada tem, além de conteúdos teóricos, por assim dizer, ah, tem essa parte emocional. Esse ano, inclusive, a O gente conteúdo teórico não é o conteúdo para passar no vestibular. não, são conteúdos de técnica, Ah, direcionamento, perfeito. não são conteúdos de matérias, né? Perfeito. Então, esse conteúdo que a gente traz de técnica, de direcionamento, de tudo, a gente traz encontros com pessoas que foram aprovadas, e as pessoas acabam, a gente achou até muito bacana que no início, quando a gente fundou o projeto, a gente queria trazer recém-aprovados e queriam trazer médicos também. E a gente percebeu uma coisa bem. Hoje é claro, mas no momento não era. As pessoas se conectavam muito mais com o recém-aprovado do que com o médico. Porque o diálogo do médico é diferente, a vivência é diferente, tudo diferente. É muito distante para o cara que, embora queira ser médico, ainda não é. E a gente deixou de trazer médico e trouxe mais recém-aprovados. E, para nossa surpresa, esse encontro com recém-aprovado é, é, é muito benéfico para quem está na jornada. Parecia, para alguns, podia, a objeção que surgiu na nossa própria cabeça, tá? Podia parecer que era uma injeção de linguiça. Ah, pô, em vez de dar um conteúdo ali, você está trazendo gente para ficar de conversa. Mas não, a cada encontro desse, que a gente chama de sessão futuro médico, os alunos saem revigorados, porque eles validam que estão fazendo certo, que eles validam por alguém que passou pela jornada, que aquele caminho que ele está seguindo é o correto, que o que a gente ensina ali não é besteira, de que aquela pequena instrução que a gente dá, e às vezes é ignorada, faz diferença. E, além desses conteúdos de cunho emocional, então a gente dá técnica, dá trata um pouquinho da saúde emocional com as pessoas de recém-aprovados. Esse ano a gente vai ter um curso de gestão de emoções, que é uma novidade que a gente está trazendo. A filha da minha sócia, a Meire, ela é psiquiatra, e ofereceu para a gente um curso de gestão de emoções. Eu nem faço ideia qual vai ser o conteúdo, mas indo de uma psiquiatra referência no que faz, vai ser muito bom. Ao longo do ano também a gente tem nutricionista para cuidar da cognição da pessoa. Deixa eu fechar a porta aqui. A gente tem um nutricionista para cuidar da cognição da pessoa, não é emagrecimento, não é ganho de massa, não é distúrbio, não, é o que você come, qual a maneira que você se alimenta para que você renda mais. A gente tem casos muito marcantes de pessoas que tinham o índice de ferritina, por exemplo, muito baixo, a ponto de quase desmaiar na rua,
E, cara, se você está a ponto de desmaiar na rua, porque seus índices sanguíneos ali estão tão baixos, como é que você vai aprender? A gente implementou isso também. Então, já demos técnica, já cuidamos de saúde emocional, já cuidamos da saúde física, né? Tem outras orientações de sono, de alimentação também. Outra coisa que a gente faz ao longo do ano é verificar e a gente traz análises de simulado. Ao longo do ano, a pessoa faz cerca de 6 simulados. Tem gente que faz mais, tem gente que faz menos, mas eles fazem cerca de 6, ali, um a cada 2 meses, tem gente que faz um a cada mês, então, 8 a 10, ali, de 6 a 10, as pessoas acabam fazendo. E a cada mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, a gente metrifica isso, uma análise coletiva de simulado. Essa análise ele recebe de forma individualizada, ou seja, baseado nos erros e acertos dele. Traz uma série de indicadores, a gente está melhorando, inclusive esse entregável, neste momento. E no momento em que a gente vai fazer a análise coletiva, a gente abre indicando grupos de pessoas. Se você está com esse perfil desse grupo assim, 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 a orientação para você é essa. Se você está nesse outro grupo, essa outra orientação. Então, a gente consegue abranger todo mundo, né? A pessoa que está ali com um acerto muito alto e que às vezes ele precisa dar uma freada mesmo, descansar e conseguir se revigorar para conseguir fazer uma boa prova. E é aquela pessoa que o que está faltando é estudar. Então, ele tem que dedicar mais tempo à teoria dos conteúdos do Enem e menos em questões, por exemplo. Então, a gente consegue dar essa orientação de uma forma muito adequada. E fechando aqui os pilares que a gente tem como base, ao longo do ano, não existe um momento único, mas ao longo do ano a gente dá muito direcionamento. E esse direcionamento é um guarda-chuva gigante, né, que ele pode ir desde as quais são os requisitos ali do SISU, por exemplo, o que que como é que funciona o processo de heteroidentificação na banca avaliadora, o que que são os pesos, os detalhes mesmo que o aluno não tem condição de ficar indo atrás, a gente entrega isso de forma mastigada, mastigada mesmo. Inclusive, vagas, né, a gente tem um monitor de oportunidades aí, e a gente monitora todas os editais possíveis que tem vagas para medicina e indica para o aluno onde ele consegue inscrever. Tem alguns, inclusive, que são bem desconhecidos, pouco concorridos, e por isso que a gente tem muitas aprovações ao longo do ano, que a gente acaba indicando para o aluno onde ele consegue vaga. O aluno vai, se inscreve, nosso aluno potencialmente é um aluno melhor do que a média nacional, então ele acaba tendo essa vantagem conseguindo as vagas desses locais. E esse direcionamento é um guarda-chuva gigante, que tudo que a gente consegue mastigar e direcionar para ele, que vai isso, regras do ProUni, regra do FIES, como que funciona uma judicialização, por exemplo, sobre bônus, né? Recentemente o STF derrubou o bônus regional, mas tem faculdade ainda colocando. Então, a gente vai dar uma estudada nisso e fala, olha, para as faculdades que conseguem, estão fornecendo bônus, é inconstitucional, você consegue entrar, judicializar, e dá a opção do menino poder escolher, né? Não é certeza, por exemplo, essa questão da judicialização, mas ele pode optar, tanto que a gente teve aluno aprovado com essa questão. Ele entrou, judicializou e foi aprovado. Então, tem muita coisa para a gente conseguir colocar nesse mapa. Eu sei que é uma confusão e tá claro na minha cabeça que é uma confusão e é algo que eu estou trabalhando aos pouquinhos e preciso trabalhar ainda mais para esclarecer isso. Tem até aqui, eu vou te dar depois também, esse PDF. Esse PDF aqui é o PDF que a gente chama de a estrutura do PDF da oferta, né?
Uhum. Então, esse PDF ele mostra o que é, né? Olha, a proposta, coloca aqui vários depoimentos ali, né? No começo da apresentação. Depois disso, os principais pilares. Então, aqui são os pilares que você já tem estruturados isso de uma forma muito inteligente. Depois, como é que funciona a mentoria? Então, ó, tem um diagnóstico, tem um briefing, depois tem uma call individual de planejamento, depois tem um acompanhamento individual mensal, 24 encontros online, grupo no WhatsApp, área de membros, os bônus, tal. No final, toda a oferta aqui resumida com ancoragem, depois o Sim. valor menor, e aí aqui é mais provas aqui, garantia. Esse é o PDF que eu julgo que funciona bastante e essa estrutura é muito boa. Entendeu? É. Eu vi esse PDF que você me mandou e quando eu vi, eu falei, o que que eu pensei? Acredito que essa nossa parceria aqui vai me ajudar também de outra forma, a estruturar, trazer clareza, que é algo que você É, tem que estruturar para fazer essa venda, e esse material que você for desenvolvendo, eu vou migrar ele para o nosso site, que não sim. está Você precisa de uma pronto. página de vendas, né? Eu preciso de uma página que me descreva o que é de uma E forma é, né? bem É, porque clara. assim, pelo que eu estou vendo, é um conteúdo muito bom, uma mentoria muito boa, mas a gente precisa simplificar a percepção da pessoa que vai comprar, que ela entenda com Uhum. clareza do é. Qual um mal que talvez eu esteja padecendo? Até agora a gente focou muito no lançamento e dentro do lançamento a gente busca trazer conteúdo relevante de alto valor. Sim, Só que as pessoas acabam, até um perfil do meu aluno, tendo um baixo comparecimento. E depois desse lançamento, ele fica fragmentado nos conteúdos de Instagram, por exemplo. E eu falei, cara, eu preciso concentrar tudo isso no local em que eu consiga demonstrar tudo para a pessoa. E é a página de vendas. E aí nasceu esse empenho para a gente fazer. Não consegui fazer ainda, mas está no radar e acredito que esse trabalho com a gente, contigo aqui, vai potencializar muito isso. sim, Muito mesmo. Você já tem expertise. Depois é trazer isso, só mudar o formato, né, tirar do PDF, joga para a página. exato. É, concentração de aprovações. Cara, aquele PDF que eu te mandei, só nele, foi construído tem um ano e pouco, talvez um ano e meio. Só ali não tem nem metade da aprovação que eu tinha naquele momento. Então, consegui concentrar isso, consegui contar a história de cada pessoa, consegui, ou seja, provar para o cara que se você não entrar aqui, você é um idiota. Sim, É sim. isso. E eu acho que dá para fazer. É um trabalho na minha cabeça agora, é mais um trabalho de organizar as coisas que a Uhum. gente tem pronto do que criar coisas novas. Sim, com certeza. Eu acho que é trazer essa clareza mesmo do que é o produto, né? E hoje, então, 7 horas da noite vai acontecer. E aí, Sim, posteriormente, ela vai abrir as inscrições hoje mesmo. hoje mesmo. Uma das coisas que eu estava pensando em fazer também, e eu estava até esperando essa call, e se a gente jogar essa galera, eu sei que eu vou acabar vencendo a sua cláusula lá dos 3 vezes, mas se a gente jogar essa galera para um formulário de intenção, em vez de jogar para o checkout direto, Eu acho muito, dificilmente uma pessoa. eu Hã? acho muito, eu acho muito uma sabedoria muito grande se você fizer isso. Porque dificilmente uma pessoa tem comprado direto. Um e outro compra, tá? Mas não é Até a regra. porque, até porque, como a gente fala, né? Assim, é um ticket para um estudante, um ticket mais alto. Então, teoricamente, vão surgir dúvidas. Tem pessoas que não têm o limite de Pix noturno também.
Tem a questão do cartão de Uhum. crédito, de precisar de ajustar uma parte no cartão, outra parte no Pix. Então, para mim, a melhor forma que eu vejo seria a aplicação. Eu Você já tem algum vou. modelo aí de aplicação? A gente fez um. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui. Que é basicamente nome, e-mail, telefone, o porquê que a gente deve te aceitar. Meio que inverte um pouco a lógica também, né? Sim, eu tô com ele aqui, que foi algo que eu usei muito pouco. Só um instante. Eu não sei se eu coloquei desta forma invertida, não. Deixa eu lembrar aqui. Vamos olhar aqui junto. Vou compartilhar, a gente já olha ali. Tá. Tá aqui, aplicação, bem-vindo. Tem, deixa eu aumentar isso aqui para facilitar a sua Ah, vida. tô vendo aqui, Essa, beleza. essa descrição pode ser melhorada, principalmente porque aqui já, eu não sei se é tão forte, mas agora, quem pode escrever, estudantes, pessoas comprometidas, como é que funciona, preenche formulário, as análises teremos contato. Ah, algumas coisas que podem ser fortalecidas aqui, identificação, nome, idade, sexo, estado, e-mail, manda Instagram, WhatsApp, aí tem que até atualizar o ano. Ah, isso aqui sabe se a pessoa consegue para a Uni ou não. O nome da escola foi um pedido de um. A gente está na mentoria do Vitor. Ele sugeriu isso aqui, só que é difícil verificação. Fala, cara, se o cara vem de uma escola boa, tendencialmente ele vai te dar mais resultado. Mas eu não. Eu implementei, mas não é difícil eu verificar isso, porque É, vai ter escola que de fato eu não vou conhecer. Então, eu acho que está até repetido aqui, ó. Ah, você cursou? Não, aqui é cursinho. eu acho que tá Cursinho, muito extenso, hein? Muita a pergunta. gente pode tirar. Contando com a prova, isso aqui pode ser facilitado. Vamos recriar isso aqui, Vamos. porque eu acho que é interessante que a gente coloque esse formulário. Sabe por quê? A minha percepção aqui é que a galera, até nessa páginazinha de oferta que eu te mandei bem safadinha aqui, ela tem um botãozinho de WhatsApp. Lá pro cara Aham. tirar dúvida. Hoje tá caindo para mim aqui. Então, a maioria vem aqui perguntar. E as perguntas dele, eu comecei a mapear. Lembra aquele documento que eu te passei? Vou compartilhar um documento no Google Docs. Eu fiz uma cópia lá para você, mas eu estava evoluindo ele, que é um documento que eu preciso revisitar. Tem muita coisa aqui interessante que está válida, mas um e outro ajuste a gente precisa fazer. E eu comecei a listar aqui coisas que estão espalhadas e, cara, é mais uma organização do que tudo. Por exemplo, objeções. Tem objeção de compra. A pergunta que mais me aparece é esse aqui. E o que eu estava identificando é que ele não quer saber da logística do programa. Né? A minha maturação, e você pode me ajudar com isso, ele primeiro pergunta assim, se você vai numa aula de boxe, beleza, eu vou fazer boxe. Primeira coisa que você quer saber, qual é o horário da aula? Para saber se você consegue participar, né? Vai que é 3 da manhã. Exatamente. Então, a primeira coisa que a pessoa me pergunta quando ele está perguntando isso, e a pergunta é essa, vou conseguir participar? Outra Uhum. coisa que a gente identificou aqui, que é o segundo caso aqui da aula de boxe, né? É, pô, será que vai machucar? Será que eu vou ficar com o olho roxo? Ou seja, será que eu me enquadro?
Às vezes eu posso ter um perfil mais franzininho, ou talvez ser um gordão. Será que eu me enquadro nessa parada? Faz sentido essa Sim, minha alucinação aqui? total, Então, total. quando ele pergunta isso aqui, ele está perguntando: será que eu consigo participar? Será que eu me enquadro? E aí depois vem a oportunidade de falar sobre o que oferecemos e os resultados que a gente pode gerar. Sim, Então, essa é a maneira que eu comecei a estruturar para tentar. Não é nem uma objeção, é uma dúvida mesmo da pessoa aqui. Outra coisa que a gente pode esbarrar menos agora, principalmente você, mas talvez esbarre. Não pode ser até o Enem, que a gente oferece prazo padrão, 12 meses. Então, iria até o fevereiro do ano que vem, por exemplo. Ah, e aqui a gente mostra que existem várias oportunidades, além do Enem. O Enem não termina com a prova, que tem SISU, ProUni, FIES e tudo mais, e são cheios de pegadinhas. Tem outras seleções, dá para mostrar que tem aprovação fora ali do, do Enem. Tem vagas remanescentes que a pessoa nem sabe que existe. Atualmente a decisão ficou literalmente por décimos, cara. Teve gente que reprovou por 0,02 décimos. E aqui a gente também listou como uma possível quebra a questão da prepotência, de achar que só um pedacinho vai resolver o problema da pessoa. É tipo ir para academia e só fazer supino. Pode ficar com um peito gigante, mas e o resto? sim. Então, não é uma técnicazinha que vai resolver. Se existisse uma técnicazinha mágica, já era rica. A gente foi uma mosca aqui. E a vaga de medicina vale 1 milhão, que é mais ou menos o custo do FIES, né? Para conseguir mais ou menos o custo que a gente teria se pagasse uma particular. E o que que a gente mostra, né? A gente mostra caminhos que você não conhece. Você nem sabe que não sabe as coisas que a gente vai te mostrar aqui dentro para você conseguir performar. Então, foi uma maneira que a gente começou a listar para tentar baixar essa objeção aqui. Boa. Outra objeção que a gente. Essa aqui vai me dar um pouco mais de trabalho, eu não consegui me organizar para ela ainda. É que ele tem essa objeção de atendimentos individuais, ele quer sentar na frente a frente com a família, e é insustentável para a gente, né? Não dá. A gente Sim. não escala e toma prejuízo. Na estrutura que a gente tem atualmente, pelo tudo que eu descrevi, não dá para a gente ficar um a um. E aí fica achando que vai ficar desassistido, né? Que é meio que a objeção por trás da objeção. A gente quer, isso eu vou implementar em algum momento, estou pensando, é um atendimento do onboarding. Sabe, todas essas etapas de imersão que eu te descrevi, dessa anamnese e tudo mais, é, tem, em vez de mandar o aluno fazer, eu quero uma pessoa da equipe fazendo uma videochamada com ele, preenchendo as coisas juntos e já saindo com aquela trilha que ele recebeu só lá no encontro de calouros, uma trilha de certa forma personalizada para as dores dele. Então ele reclamou de matéria atrasada. Na real, vai ser tudo modulado, assim, porque a gente já conhece as dores. Sim, Mas eu quero causar a sensação de que com certeza. ele vai ter. É você ter ali dois, três planos de ação para determinados comportamentos e você já tem setado ali quais são as aulas, os conteúdos, e você só direciona de acordo com o que você entender. Por exemplo, Exatamente. Então, de high ticket, a gente tinha o quê? Ah, quem fatura de 0 a 100 mil, quem fatura de 200 a 500, quem fatura acima de 500. Então, são dores diferentes. Então, é criado-se uma trilha de aprendizado para esse cara, de acordo com a jornada dele ali. Né? aqui a gente está mais na sensação do aluno do que efetivamente mudar, melhorar a entrega. Sim, E estou me estruturando para conseguir colocar uma pessoa da equipe. A gente pensou inicialmente em uma pessoa que já está fazendo esse serviço, só daria mais serviço para ela, por assim dizer, e sair com a treino individual. E aí aqui entra a copy, né? Ó, uma coisa bem, que você vai funciona legal é o receber check-in mensal. check-in mensal. Como seria isso?
Check-in mensal seria todo mês, essa pessoa ela vai fazer uma reunião com a CS, que é a Leda, no caso, para Uhum, entender como é que está a evolução dela na jornada. Justamente para evitar uhum. esse ficar desassistido. Isso aqui eu preciso de uma nova IEDA, porque ela não dá conta de fazer isso com Não, todos os né? alunos que a gente tem, não. Não, É. hoje não. Mas é algo que eu posso pensar, se eu conseguir a pessoa certa para isso. E uma coisa que eu venho aprendendo, tem que ser a pessoa certa. Vai fazer isso com afinco, vai dar certo. Não adianta ser qualquer um, não. Sim. E aí, uma questão de copy que a gente vai colocar aqui é que a pessoa vai ter isso aqui, e se ela achar que não foi suficiente, a própria Meire vai assistir, primeiro passo, vai assistir o atendimento que ela fez, para verificar o que falhou. Então, primeiro, a hora que ela tem que falar que não foi efetivo, ela tem que invalidar, né? Ela não vai saber isso, mas na cópia, por trás da cópia é isso. Vai ter que invalidar o trabalho que foi feito pela uma pessoa da equipe. E aí, a primeira coisa, ele vai assistir. Fala assim, de fato, esse trabalho não foi bem feito, eu senti que você não recebeu a atenção, enfim, que a pessoa da equipe não fez o trabalho que deveria fazer, eu vou refazer todo esse atendimento pessoalmente com você. Então fica uma objeção mais enfraquecida, tipo, eu não vou ficar desassistido. A pessoa está sendo monitorada, né, está sendo treinada para fazer o mesmo atendimento aqui que eu preciso para conseguir meu resultado. E se isso não funcionar, eu vou ter atenção individualizada da mentora. Outra coisa, tem os plantões de dúvidas, tem o WhatsApp exclusivo da mentora para ajustes, se necessário, marca uma call individual. Isso já é feito, tá? Tem um WhatsApp ali, as pessoas acabam mandando dúvidas menores, dúvidas maiores a gente sempre joga para o plantão, e são dúvidas coletivas, então a gente aproveita. E aquela velha máxima, a dúvida do outro é uma dúvida que eu nem sabia que tinha, acaba me ajudando. E usar a objeção do tempo, que é algo que eu vou falar agora aqui abaixo, a nosso favor. Fala, cara, ah, a gente não vai ter encontros individuais periódicos que eu quero a sua ocupação mínima. Quero que você estude, seja uma pessoa ocupada. Se eu tiver que te ocupar, além do que a gente já faz, mais tanto por semana, eu vou estar, acaba que vai estar atrapalhando os seus estudos, não ajudando. Então, com o que a gente já desenhou, você consegue seguir o seu ritmo, no seu tempo, e eu te ocupando o mínimo possível. A gente meio que usa essa objeção a nosso favor. Essa objeção do tempo, embora tempo seja uma objeção universal, o nosso aluno, o nosso avatar, melhor dizendo, faz muito sentido, e eu só identifiquei ela exatamente em uma semana. E, e o problema que a gente estava enfrentando, as pessoas às vezes acham que vai ocupar mais, às vezes elas falam, às vezes não falam. No lançamento clássico, a gente estava fazendo uma aula de cerca de 50 minutos cada aula. As pessoas estavam reclamando da aula ser longa e tem baixo comparecimento. Inclusive, a gente meio que está fazendo semente para tentar matar isso aqui, e a gente nem tinha se dado conta que era por causa disso. A gente estava fazendo semente. É engraçado, inclusive. E aí, a gente listou alguns argumentos que podem enfraquecer. Tipo, 1 hora por semana pode valer o seu domingo de descanso. É o melhor argumento que a gente conseguiu neste momento. Porque de fato, por que acontece isso? Porque o aluno comum, aluno não, o avatar comum, ele se mata de estudar de domingo a domingo, com inúmeras horas por dia. E para ele, tirar 50 minutos, 1 hora, faz diferença. Porque ele vai deixar de ver um conteúdo, vai deixar de revisar alguma coisa. E a gente faz esse trabalho de conseguir organizar a vida do cara. Mas antes dele ser aluno, ele não sabe disso. Então a gente tem que argumentar para ele que
vai valer o investimento. Eu deixei até uma analogia aqui que não é tão forte, mas deixei para ser lembrado. Ele tem 6 anos de faculdade para uma vida inteira na profissão que ama, né? Também, de certa forma, é um investimento de um pedaço do tempo para um benefício maior. Eu E acho, outras aqui que a gente não parou para mexer. eu acho que uma das crenças principais aí do teu lead é que ele escutou. Crença, né? É o que está no subconsciente dele, né? Então ele, a vida Uhum, inteira ele entendeu e escutou que estudar mais, né? Como você falou, né? Precisa se matar de estudar para passar. E o que a gente precisa abordar muito é esse ponto. É que te mostraram errado, te ensinaram errado. Você não precisa se matar de estudar. O que você precisa é ter uma metodologia de estudo, aonde reúna todos os aí entre os pilares do teu método, entendeu? uhum, Então, eu acho que uma das crenças principais do teu público provavelmente pode ser essa, né? uhum. Não vai É que conseguir, acaba sendo muito. que ele não vai conseguir, que ele vai precisar se matar de estudar, que é muito difícil. Eu acho que a crença existe, mas ele se depara com a realidade comum, que é um avalanche de conteúdo. Também. E aí ele vê que é um ritmo diferente do ensino médio. Ele não sabe dar conta. E ele começa naquele lance da dedicação. Você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. E aqui um argumento legal que eu vou até colocar. Ah, se, se tempo fosse determinante, todo desocupado já era médico. Não é? Um cara que faz nada da vida. Ele passa também. Aí, Igor, esse documento aqui não é o que necessariamente está compartilhado com você, mas aqui está gravado, e possivelmente você está anotando aqui também. Tem outras duas objeções que a gente não parou para trabalhar a quebra, é justamente se tem conteúdos didáticos, né, conteúdos didáticos aqui. E não tem, por um posicionamento nosso, ele até tem, ele até vai ter uma coisinha ou outra que a gente tem lá, mas é um over delivery e a gente não vende isso não. Que a gente, só para te dar um contexto também, a gente identificou que os alunos tinham dificuldades nas matérias base, matemática básica, química básica, física básica. A gente tem esses conteúdos lá, mas não está escrito em lugar nenhum. O cara entra e descobre que tem, como um over delivery. E o preço, as ancoragens, a gente já faz ancoragem com FIES de 1 milhão. A gente já faz com salário de médico, que é cerca de 160 mil ano. A gente já faz ancoragem com mensalidade de particular, que varia entre 8,6K a 15K, e uma idade de cursinho, que é cerca de 15K. A gente ancora nesses valores aqui. Essa ancoragem, embora a gente faça tudo isso, eu julgo que a gente não teve tanta efetividade, que a galera ainda acha que é caro. Eu vou precisar ou melhorar a exposição desses argumentos ou argumentar com alguma outra coisa. Entendi. O que a gente encontra? Você pode conseguir
Aqui, basicamente, pode conseguir SISU barra ProUni, se estudar mais um pouco. O salário é 1 ano a mais. O cursinho é 1 ano a menos de salário. É um pouco distante, mas ok. A mensalidade, a galera já tem consciência, mas percebo que, não quero particular mesmo, quero público. Então, esse argumento meio que não vale para mim. E a anuidade do cursinho, que seria o mais próximo aqui do cara, é os cerca de 15 mil. Mas, assim, como repito, né? Eu sinto que algumas pessoas ainda têm objeção de preço. Então, ou eu exponho isso de uma maneira mais efetiva, ou eu fortaleço esses argumentos. Muito bom, muito bons argumentos. Eu gostei bastante. Agora, na prática, que a gente também vai entender mais, vai construindo essa inteligência comercial, né? Uhum. Acho que. A gente, Eu acho a gente vai que. construindo essa inteligência bem junto, porque repito, eu tenho muita coisa fracionada aqui. O que eu sinto falta, e é um trabalho que eu comecei na empresa como um todo, tá, Igor? Eu estou pedindo a minha equipe para começar a desenhar fluxos, literal, fluxos desde os pequenos até os grandes, justamente para a gente saber onde colocar a coisa. Se eu pego um fragmento de uma copy, sei lá, aleatória com a play, eu tenho que ter onde encaixar isso. Sim, sim. Eu acho que são ajustes ali que eu vejo que são importantes agora. É ter uma página de vendas, ter um PDF ali melhor da oferta. Mas isso a gente vai construindo Uhum. e eu vou te ajudando ao longo da jornada. Beleza. Entendeu? Aí, sobre o formulário que a gente estava falando, eu mandei para você as perguntas que eu acredito que não podem faltar. Tá no WhatsApp? Cadê? Só que a gente só precisa ajustar obviamente, para o mercado. Em que você acredita que o programa é uma oportunidade ideal para você, para o crescimento? Aí não é negócio, óbvio. Questão do... Aham. Esse grupo não seleto restrito, escreva o porquê eu deveria escolher você entre os interessados. Então, para dar aquela sensação de O que cara não tem é qualquer um que entra. Aqui, a questão do o valor que é cara... importante, ó, o investimento para participação no programa é de 5 mil, podendo ser parcelado em X vezes ou à vista no valor de 5 mil. Você tem a Uhum. capacidade de investir esse valor agora em você e no teu negócio? Sim, beleza. Caso você seja aceito no programa, o que precisa acontecer com você ao final dos X meses ali para dizer que valeu a pena? Que seria, no caso, ele vai falar aprovação, né? Obviamente. Vai falar. Se a gente deixar só aberto, ele vai falar só a aprovação. E Eu tem gente que adicionaria não sabe. essas aqui e eu removeria algumas ali que assim, a pessoa já participou do lançamento, já assistiu a live, então tem algumas coisas ali que a Uhum. gente não precisa, a gente pode saber numa reunião com ele, não precisa no formulário ter essa informação. Tem duas barreiras que eu quero colocar, literal, de barreira de entrada. Aham. Uma, cursinho. O cara, eu vou parar. A gente está batendo martelo de parar de aceitar pessoas que não estão no cursinho. A Que não gente estão. teve um. Hã? Que não estão. Entendi, porque aí a pessoa ela acha que é um cursinho, né? Acaba achando ou você diminui o teu número de aprovação por esse cara não estar ali estudando. Né? Exatamente. É um cliente que é ruim para mim, Entendi. porque ele vai sair se conseguir ter o resultado e a gente vai fechar quem não está no cursinho. Então, se não tiver no cursinho, fecha. Outra coisa, tempo disponível para estudo, né? Tempo de estudo. A gente quer colocar um mínimo de 4 horas. O que é um tempo de estudo? O tempo de estudo eu fiz o cursinho, fiz minhas aulas.
Eu consigo tirar 4 horas do meu dia para se dedicar a estudar, a entender aquilo que o professor deu, que uma coisa é assistir a aula, outra coisa é estudar. São coisas diferentes. Estudar é uma coisa solitária, que você está ali entendendo as coisas, fazendo seu exercício. A gente percebeu que tem pessoas que chegam que a gente vai entender a rotina dela, a pessoa mal tem tempo para comer. Eu não tenho condição de aprovar uma pessoa dessa. Então, a gente colocou que é o mínimo aqui de 4 horas de estudo. De, é, essas são duas barreiras de entrada que a gente está querendo. Tem outra que já era aplicado. A pessoa precisa estar, no mínimo, no segundo ano do ensino médio. Por quê? Dali para frente faz sentido. Já chegou a gente da oitava série, irmão, pra gente. Aí não rola. Então, essas perguntas aqui a gente tem que manter no formulário. Sim, essas perguntas essenciais aí você mantém e o que der para você tirar ali, tentar tirar o máximo. Vou refazer esse formulário e tentar tirar. Boa. Tentar tirar aqui. Aí, Show, Igor. só para finalizar, me coloca como administrador do formulário para eu poder ter acesso às respostas. Deixa eu fazer. Eu não sei onde está ele aqui, mas eu vou descobrir agora. E eu vou te mandar um número também para você colocar como administrador das comunidades, para eu poder extrair os números. Que através de uma Tá, ferramenta eu consigo extrair os números e aí a gente faz um disparo em massa aqui também para abertura. tá bom. Perfeito? E outra coisa para finalizar. Na pasta calls eu preciso baixar o arquivo, mas eu estou sem permissão para isso. Eu ajusto isso agora, irmão. Calma lá. Vamos uma coisa por vez aqui. A aplicação para matrícula. Eu vou compartilhar aqui essa pasta. Ou melhor, eu vou mover essa pasta. Ver. Locais. Deus compartilhar. Então, estou movendo ela para uma pasta dentro daquela pastinha, certo? Está aqui a aplicação para matrícula. Eu vou renomear ela para V1 e depois eu vou construir essa V2 com o que a gente falou aqui. Agora vamos, né? Parte do call. Compartilhar, compartilhar. Você precisa fazer o quê? Baixar? Baixar a call. Que estranho, se não conseguir baixar, mas deixa eu colocar aqui como salvar. Bom, eu terei sua permissão nela aqui. O que mais que você Show. precisa? A outra coisa, eu vou passar para você no WhatsApp o número para você adicionar nas comunidades desse lançamento. Beleza. Beleza? Show. O que mais Perfeito. que eu te ajudo? Você conseguiu aquela imagem para pôr no WhatsApp? Eu não entendi o seu pedido. O que você quer exatamente? Travou a sua internet.
Eu não entendi o seu pedido. O que que você quer exatamente? Oi, oi, oi.